Todo mundo me ouvindo? Sejam bem-vindos! O tal do Manuel76, maravilha, tá me ouvindo? Black Box, seja bem-vindo, pessoal. Clefson dando oi pra gente, tudo bem com vocês? Ufa, que susto, gente, já comecei aqui, né? Achei que não ia funcionar o negócio. Então, muito boa tarde pra vocês, eu me chamo Mirelle Oliveira, eu faço parte do time de marketing aqui da Real Trends. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obviamente que não queria que fosse nessa situação, nesse cenário que o Brasil e o mundo se encontram, mas a gente acredita que essas conversas, essas aproximações são fundamentais nesse momento difícil que a gente vive. E é por isso que a gente tá aqui. A gente tem um convidado super especial hoje para conversar com vocês. A gente vai trocar uma ideia bem bacana. Inclusive, deixa eu ver se ele já está por aqui. Pessoal dando oi. Daqui a pouco ele chega, mas é bem bacana esse tipo de conversa, porque nesse momento é o que a gente precisa, é manter a calma, é trazer os parceiros cada vez mais para perto da gente, ouvir conselhos, ouvir o que outras pessoas estão fazendo e o que a Real Trends quer fazer daqui em diante. Então a gente está pensando em uma série de ao vivos, de conteúdos, de lives, para mostrar isso para vocês e de alguma forma conseguir contribuir na rotina de vocês, por mais que pareça ser tão difícil nesse momento, né? Mas enfim, vamos lá, galera, força, a gente tem que seguir forte, vamos começar esse papo? Cadê o Andrezinho? Já tá aqui? Aê, grande Andrezinho já tá aqui, Total Mobile entrou também. Oi, gente, vou chamar aqui o nosso convidado especial, então, super parceiro nosso, já devem ter visto aqui no nosso Instagram várias vezes, que é o senhor Santos. Oi, Anderson, tudo bem? Tudo bom? Mônica? Vamos entrando, pessoal. Antes da gente começar a falar enquanto o Andrezinho entra, vou pedir um favor para vocês. Aqui no cantinho tem um aviãozinho que vocês podem compartilhar essa live com várias pessoas. Obviamente que isso vai trazer mais audiência, mas é muito importante a gente compartilhar esse tipo de conteúdo agora. Então, marca um amigo de vocês, se tiver 3 ou 4 pessoas, marca e fica dando um coraçãozinho também, porque assim mais pessoas conseguem ver que a gente está online. André! Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, tudo certo com você? Tudo tranquilo. Quero agradecer aí a Real Trends pelo convite. Já tem um pessoal aí falando. Fala aí, professor. Deve ter sido aluno meu lá na ComSchool. Bastante gente. E tem que fazer isso que você falou, né? Tem que compartilhar com outras pessoas. É importante compartilhar com outras pessoas. Chamar outras pessoas para vir para a live também. Claro, então é isso aí, pessoal. Vamos convidar, vamos dar coraçãozinho. Então agora, André, eu deixo contigo. Na verdade, vamos desenrolar esse papo. E aí o tema dessa live, né, é justamente você está dentro do Mercado Livre, você está aí e consegue nos dizer tudo ao vivo o que está de fato acontecendo. Então a gente joga a nossa pergunta, a gente joga o tema da live mesmo. A operação do Mercado Livre sentiu algum impacto com o coronavírus? Eu preparei algumas perguntas aqui e já coloco logo a primeira. Se vocês sentiram algum impacto e se sim, como é que foram esses ajustes? Como é que vocês estão lidando com essa situação? O primeiro ponto é assim, o Mercado Livre está muito mobilizado justamente para dar suporte aos vendedores. Acho que é uma das primeiras, primeiro que é uma pandemia que a gente, de repente, tudo mudou. E o Mercado Livre é uma das empresas que se posicionou muito bem com relação a dar o suporte ao vendedor. Hoje, quando o vendedor ele entra dentro do seu cadastro, dentro do Mercado Livre, ele vai até a parte de vendas, né? Meu cadastro, vendas, aparece uma informação em laranja falando o seguinte: atualize o status da sua operação. Se devido à situação atual de isolamento você não estiver conseguindo enviar suas vendas, ou pelo contrário, já começou a despachá-las, por favor, avise-nos para que possamos oferecer informações precisas aos seus compradores. Então o vendedor ele informa o status atual, se ele está conseguindo fazer as postagens ou se ele não está conseguindo fazer as postagens. Se ele informa que não está conseguindo fazer as postagens, a gente continua em contato com os compradores, deixando eles, digamos que, a menos com relação à situação, mas que eles vão receber os seus produtos. Para aquele que ele informa que, ok, ele está conseguindo despachar, isso eu estou falando de Correios. Aquele que fala, eu estou conseguindo despachar, nós estamos colocando uma flag, nós estamos colocando uma informação nos anúncios, que está fazendo o anúncio vender muito mais, dando mais destaque, falando que aquele vendedor está enviando normalmente. Então é muito importante que os vendedores informem se estão despachando ou se não estão despachando. É legal de anotar aí, pessoal. Muito importante essa dica do André. Já começou ótimo. Então é muito importante informar o seu status atual, se você está conseguindo despachar pelo correio ou não despachar pelo correio. Lembrando que, além de trabalhar com os correios, todo mundo sabe que o Mercado Livre
ele também tem serviços de logística pronta. Quais são esses serviços? Então, nós temos um serviço hoje aqui para a cidade de São Paulo, que nós trabalhamos com agências do Mercado Livre, que nós chamamos de places. Essas agências são pontos de empresas que têm um local aberto, seja um restaurante, um local que tem uma porta ali aberta e que os vendedores possam levar pacotes até lá. Este serviço ele foi impactado, ele vai precisar ser normalizado, porque como o comércio fechou, por decreto do João Dória aqui em São Paulo, no estado inteiro, então a gente está se adaptando a criar pontos de coleta móvel. Então tem carros que vão, onde tinha aquela agência do Mercado Livre, está coletando esses pacotes e levando até os service centers. Serviço de coletas. Serviço de coletas é o serviço do próprio Mercado Livre que vai até os vendedores e coleta os pedidos e leva até os nossos service centers. Esse está funcionando normalmente, sem nenhum impacto. Fulfillment está funcionando normalmente, sem nenhum impacto, inclusive vendendo muito mais. E por isso que eu falo, para quem não está em fulfillment, é o momento de ir para fulfillment, para que não tenha as suas operações impactadas pela pandemia. Todos que estão em fulfillment estão vendendo 3, 4 vezes mais. Por quê? Porque a gente está conseguindo entregar mais rápido, está dentro da nossa operação, a gente consegue fazer entrega em São Paulo, tem muita chegando em menos de 24 horas nos clientes, e estamos tomando todo tipo de precaução com relação às equipes, todos utilizando equipamentos de EPI, tudo higienizado. Deixa eu te interromper, Andrezinho, rapidinho para tirar uma dúvida. Você falou que a galera do fulfillment está vendendo mais. Você consegue me dizer se isso são para categorias específicas, como os produtos de primeira necessidade, ou se isso é em um todo? Produtos de primeira necessidade, produtos de necessidade básica, muito importante, higiene e saúde, glutamina, tem muita gente comprando também produtos de beleza, muitos produtos de esporte e fitness, deu um boom enorme em esporte e fitness, por isso que para muita gente que não tem ainda, acredito que aqui muita gente tem, o Real Trends é super importante nesse momento, para que vocês olhem quais são os produtos que vocês realmente são produtos de destaque nesse momento, para que vocês possam vender. Só que o que nós temos sentido é que os produtos, obviamente, de necessidade básica, produtos de higiene e limpeza, produtos em que as pessoas façam exercícios nas suas casas, que tem aumentado bastante, isso são produtos que estão virando a produto hot, né? Um produto quente de venda. Legal, bacana, é legal. Eu acho que o pessoal pode até, se quiser compartilhar aqui com a gente as categorias, depois a gente pode avaliar e tentar fazer perguntas individuais por categoria. Bacana, então a minha primeira pergunta foi se teve impacto, já respondeu que sim, mas mais específico na logística, como é que está funcionando a operação do Mercado Envios, Mercado Livre, como é que está funcionando isso? Normalmente, tudo que depende do Mercado Livre, que são os serviços de places, que são agências do Mercado Livre, cross-docking, que é o coleta, e fulfillment, ou flex, que é um serviço com motos, todo que o próprio vendedor, nós ativamos esse serviço e ele tem uma própria moto para levar o produto, ou nós indicamos transportadoras para que ele entregue dentro da cidade de São Paulo, na capital. Esse é o flex. Todos os serviços que dependem do Mercado Livre estão funcionando normalmente. Serviços de correio também estão normalmente funcionando, mas nós pedimos que, como alguns vendedores não querem sair das suas casas para ir até uma agência, a agência mesmo estando aberta, ele não quer ir, nós colocamos essa informação em laranja em todas as contas, falando, informe o seu status. Você está conseguindo postar? Sim ou não? Se você colocar que não, você não vai ter a flagzinha enviando normalmente. Se você informar que sim, está levando até o correio, você vai ter lá a tag onde a gente informa enviando normalmente. Isso está dando, obviamente, um aumento de vendas para esses vendedores. Lembrando que nós tomamos essa ação apenas para os correios, porque muita gente está ficando em casa de fato, não está pegando o carro, não está indo até a agência do correio. Em alguns estados, como Santa Catarina, que teve um decreto que fechou as agências, esse decreto já caiu. Então, as agências já voltaram a funcionar, e além de voltarem a funcionar, todas as agências já tomaram todas as precauções com relação a produtos como álcool em gel, todos eles higienizados, higienizando pacotes, isso eu estou falando de correio. Os funcionários usando equipamentos de EPI, de proteção individual, máscara, luva. Então, com relação ao correio ou com relação à logística do Mercado Livre,
está tudo caminhando normalmente, tudo está sendo entregue. O que está na mão de verdade, eu faço um apelo aos vendedores do Mercado Livre respondam à pesquisa que está na página de vendas. Você está conseguindo ter um status normal ou não, para que a gente se posicione? Em alguns estados que a coleta do correio pode não estar acontecendo, em caráter excepcional, o próprio Mercado Livre fez parceria com a agência dos Correios. Então, são vendedores que não são nem de coleta, nem de fulfillment, e está coletando nesses vendedores para levar até as agências, porque eles estão com medo de ir até a agência. Então, o grande problema agora o vendedor está postando ou não, mas o Mercado Livre está com a operação funcionando normalmente, dando suporte a todos os vendedores. Tá, e você falou desse link, depois você pode compartilhar, ou até mesmo me falar para a gente compartilhar aqui para a galera nos comentários? É importante o pessoal responder esse link, então, né? Isso, vocês vão entrar na conta de vocês. Ao entrar na conta de vocês, vocês vão clicar em vendas. Depois de clicar em vendas, vocês vão clicar em minhas vendas, que é a página das vendas de vocês. Na página da venda de vocês tem um enorme comunicado em laranja. Atualize o status da sua operação. E aí você vai informar. Tem aqui, informar meu status atual. E aí nós colocamos assim, para proteger a saúde da comunidade, haverá menos pessoas disponíveis para atendimento. E pode ser que demoremos mais que o habitual para responder. Nos desculpem. Estamos em quarentena, mas a entrega de pacotes está permitida. Podemos te ajudar dando informações precisas aos seus compradores. Com sua resposta, vamos saber se precisaremos estender a data de entrega que consta nos seus anúncios e assim oferecer informações precisas aos compradores. No momento, você está conseguindo entregar as suas vendas? Lembrando que isso é para quem trabalha com correio. Então você vai responder sim ou não. Se você responder não, lembre-se que desde o dia 16 de março, ninguém está sendo impactado na reputação. Nem reclamação, nem atraso em absolutamente nada. Mas é importante que você fale, não, eu estou com medo de ir até uma agência. E aí a gente precisa saber para ver quais são as medidas que nós vamos tomar. Se vamos coletar, a gente está tomando decisões para tudo que é de correio a gente resolver. Maravilha. Esse ponto que você falou de reputação, André, é ótimo. Eu nem tinha colocado aqui nas perguntas, mas se você puder, pelo que eu li aqui, logo quando a virada aconteceu, o Mercado Livre já tomou frente e falou sobre a reputação. Então, para todos os vendedores que estão aqui, tem uma galera online, eu acho que é bastante reforçar essa parte. Então, os vendedores não vão ser impactados, é isso? Não, nenhum vendedor vai ser impactado. Esse comunicado ele saiu na Central de Vendedores no dia 25 de março. E ele informa o seguinte, a última atualização foi dia 25 de março às 11 horas, onde nós falamos que, neste período de pandemia do coronavírus e de isolamento obrigatório, informamos que o Mercado Livre permanecerá operando dentro dos limites legais e com cuidados adicionais para a segurança de todos. Novamente reforçando, pontos de envio, algumas áreas que estão operando com restrições, nós colocamos caminhões para coletar, coleta normalmente funcionando, flex normalmente funcionando, full normalmente funcionando. Não se preocupe, porque atrasos, cancelamentos, reclamações ocorridos por conta dessa situação, a partir do dia 16 de março, não afetarão a sua reputação. Essas informações se aplicam às vendas do Mercado Livre também na sua loja virtual do Mercado Shops. Maravilha, André. Pessoal, vocês podem ir comentando aí, enfim, vendo se de fato vocês já fizeram, se já sabiam disso. Tem uma galera aqui perguntando, tá vindo algumas perguntas, mas a maioria, algumas delas estão falando que preencheram, mas a tag ainda não apareceu. Sabe me dizer se isso tem algum bug, se ainda vai aparecer, se tem algum motivo específico ou não, já deveria estar aparecendo? Vai aparecer, eles estão obviamente compilando todas essas informações. Se vocês estão de fato sem estar com o pacote em casa, não adianta colocar lá que sim, eu estou postando, mas tem pacote parado, porque o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. A gente sabe se você está postando ou não. Se você tem pacotes que estão parados, não vai aparecer mesmo. Só vai aparecer se você está com o pacote zerado do dia. Aí a gente entendeu que você está entregando na agência dos Correios. Então não adianta falar que sim e na verdade tem pacote parado, porque não vai aparecer. Então eles podem esperar. Tem esses casos, mas aqueles que não estão com o pacote parado,
pode esperar aqui um tempinho aí que porventura essa tag vai vir aparecer novamente, ou reaparecer no caso, certo? Vai aparecer. Maravilha, Tem um ponto importante com relação aos pacotes, a gente pede para que os vendedores, eles mantenham, na verdade, os compradores, né, quando eles recebem, ou se você mesmo está fazendo entrega pelo Flex, que você mantenha uma distância segura na hora da entrega, pelo menos um metro de distância das pessoas para que você entregue isso. Não manipule objetos de terceiros, leve a sua própria caneta, no caso do comprador, caso precise assinar a entrega. E sempre as pessoas que trabalham para vocês, que estão fazendo entregas, seja no Flex, nas nossas operações, em tudo, todos estão usando, lavando as mãos com água e sabão, álcool em gel 70, para manipular todo e qualquer pacote e também fazendo, desinfectando qualquer tipo de superfície. Então, tudo que vai, a gente está desinfectando para matar o vírus, tá? Tá, legal, boa. Vamos para a próxima pergunta, então, André. Tenho aqui. Quais são as principais queixas que você está ouvindo de vendedores? Eu acho que alguns já falaram algumas aqui sobre a tag, mas você que está fazendo várias lives, enfim, tem contato com muita gente e está muito próximo do vendedor, o que você vem escutando mais nessa pandemia? Qual é a principal dor hoje dos vendedores do Mercado Livre? Primeiro ponto que eu queria salientar é que, de fato, a pandemia ela acelerou a transformação digital. Então, a primeira coisa é a quantidade de lives que estão acontecendo falando sobre o assunto de pessoas que estavam no offline e agora vão para o online. Então, está todo mundo correndo atrás disso. Então, eu escuto muita gente que não vendia começar a vender. Isso é um ponto positivo para a gente também, né? Para todo mundo. Outro ponto que eu escuto de vendedores que eles estão com medo é de fornecedores. De indústrias pararem, fornecedores pararem e eles não terem mais estoque para vender seus produtos. Porque a operação do Mercado Livre, logística, está funcionando normalmente, o site está funcionando normalmente. Então, assim, o medo agora é mais do gerenciamento de categorias. Então, por isso que eu indico, essa é a principal reclamação. Eu não sei se eu vou ter estoque para aguentar mais 2, 3 semanas, porque o meu fornecedor ele pode parar. Então, o contato com o fornecedor é muito importante nesse momento. Você está em contato com o fornecedor, conversando com o fornecedor, sabendo como vai ser esse gerenciamento de categorias e de abastecimento. Então, isso é bem importante também. Outra questão que eu escuto bastante nesse momento algumas categorias, obviamente, elas caíram, né, as vendas. Não estou falando do site, mas da internet como um todo. As pessoas não estão comprando, por exemplo, um iPhone 11. Elas não estão comprando, pelo menos nesse momento, televisores de 59, 70 polegadas. Então, elas estão realmente comprando produtos de CPG. O que é produto CPG? De supermercado. O Mercado Livre está tomando algumas ações, inclusive eu queria falar para vocês aqui algumas outras medidas que foram colocadas pelo nosso fundador e CEO do Mercado Livre, o Marcos Galperin, dentro da central de vendedores. A primeira delas foi, nós eliminamos a tarifa de venda de diversos produtos de necessidade básica, como fralda, material de limpeza e alimentos não perecíveis. André, deixa eu te interromper, porque de fato é uma pergunta que fizeram aqui. Eu não me lembro o nome, mas perguntaram sobre a comissão. Então, de fato, essa iniciativa aconteceu. Sim, para produtos de necessidade básica. Adiamos os juros e vencimentos de mais de 2 milhões de empréstimos para compradores. Moderamos dezenas de milhares de anúncios de produtos de necessidade básica, cujos preços foram aumentados de forma abusiva. Moderamos outras dezenas de milhares de anúncios cujas descrições prometem curas não comprovadas. Alteramos as políticas para que os vendedores que estão com atraso nas suas operações possam continuar vendendo sem alterar sua reputação. Mudamos o nosso logotipo para destacar a importância de evitar o contato físico e enfatizar a importância de evitar a propagação do vírus. Fizemos parcerias promovendo e contribuindo com a Cruz Vermelha e o Banco de Alimentos em toda a América Latina, levantando fundos para colaborar com alimentos e higiene em mais de 3.400 cozinhas e organizações comunitárias de todos os países. Lançamos campanhas de conscientização para os nossos usuários e para a população em geral, para evitar o avanço da pandemia. Promovemos carteiras digitais e pagamentos via código QR do Mercado Pago para diminuir situações de contato.
Lançamos campanhas de desconto para compras com código QR em farmácias e outros pontos de venda de produtos de necessidade básica. E estamos colaborando diariamente com governos de toda a América Latina para combater esta pandemia juntos. Marcos Galperin, fundador e CEO do Mercado Livre. Bacana, bastante coisa, né? Bem legal. Uma das perguntas, enquanto você estava falando, é do Gustavo. Tem uma outra aqui, mas eu já leio. Que tem a ver um pouco com isso que você está falando, mas é mais específico para o full. Nesses produtos de primeira necessidade, que estão com taxas menores, como é que está sendo o manuseio delas na operação? Como é o cuidado com a integridade do produto e a embalagem? Como é que a equipe está operando com isso lá na operação mesmo? Todo mundo dentro das nossas operações, seguindo todas as regras e as normas da OMS, com materiais de EPI, que é de proteção individual, fazendo a higienização dos pacotes, tudo que a OMS tem como protocolo, as pessoas que estão hoje dentro das operações, Louveira, Cajamar, ou em todos os service centers que nós temos de cross-dock, todos estão seguindo à risca o protocolo. O Mercado Livre ele está seguindo tão à risca que nós estamos de home office há quase 2 semanas. E a gente não tem, até porque a gente já fazia home office, mas agora ficar o tempo todo dentro de casa é muito complicado. Sim. E eles estão trabalhando muito com isso, todo mundo, inclusive fazendo cursos junto com gestores, para que a gente entenda como não perder a produtividade, como que a gente possa o tempo inteiro estar entregando o máximo, o tempo inteiro entendendo que é uma transformação digital. Então, a gente, dentro dos protocolos, a gente está fazendo tudo que tem que ser feito, tanto nas operações quanto no escritório. Ah, bacana. Outra pergunta aqui, o pessoal, a gente já falou da parte da porcentagem da reputação, que desde o dia 16 de março não vai ser computadorizado, mas tem uma galera aqui ainda perguntando, a porcentagem da reclamação está subindo, pois não estamos vendendo, e as reclamações continuam caindo. Só que sem vendas, aumenta a porcentagem. O que o Mercado Livre vai fazer em relação a isso? Tem algum outro plano a longo prazo, pensando nisso, nesse momento, nessa reputação? Neste momento, todas as vendas, a partir do dia 16, a gente não vai deixar que afete a sua reputação. Obviamente que vai ter um prazo, depois que passar toda essa parte de isolamento, né, que as pessoas estão nesse momento, e nós vamos tomar outras decisões. O que eu posso falar neste momento é o que está na central. Tá, maravilha. Vamos para mais uma pergunta aqui, acho que foi da Clickstore. Ele comentou que as vendas dele caiu, né? Obviamente, infelizmente, muita gente está passando por isso. Mas quais são as expectativas de venda para daqui a 1 ou 2 semanas? Como é que o Mercado Livre tá visualizando isso? Tem algum tipo de projeção? O foco é total em produtos de primeira necessidade? Como é que tá? Já tem algo falando sobre isso? A expectativa daqui a 1 ou 2 semanas, ou até daqui a pouco se acabar a quarentena? Vamos ter fé, mas enfim, não dá para saber quando isso vai acontecer? Eu acho que ninguém sabe o que vai de fato. Eu não posso falar o que vai acontecer, como que vai acontecer. Eu acho que nesse momento a única mensagem que eu poderia passar, e eu falo como André Santos, fique em casa. Além de ficar em casa, eu sei que é um momento delicado, mas assim, o próprio site está seguindo uma tendência de produtos de necessidade básica, essenciais de beleza, produtos como fralda. As pessoas não estão, obviamente, comprando produtos, até compram, mas não é tanto assim. Eu mesmo, por exemplo, produtos de home office. Tem muita gente comprando cadeira, tem muita gente comprando mesa, tem muita gente comprando notebook, porque muitas vezes tinha só o notebook da empresa e tem os seus outros negócios paralelos que precisa de um notebook. Eu mesmo aconteceu comigo, eu vim descobrir esses dias que eu só tinha um notebook, que era do Mercado Livre, e aí me vi para dar aula online na escola que eu dou, uma das escolas que eu dou aula, e eu não tinha outro notebook. E o do Mercado Livre, óbvio, eu não consigo baixar nenhum tipo de programa, até por uma questão de compliance e também de informação, de dados. Sim. E aí, então, assim, eu acredito que eu não posso falar o que vai acontecer, ninguém sabe de projeção. Eu acho que a gente tem que ficar assistindo lives de pessoas que estejam envolvidos mais em economia, como o ministro da economia, como pessoal de empresas de investimento. Tem uma live muito boa agora há pouco tempo com o pessoal da XP Investimento. Então, assim, até eles também, ninguém sabe. Uma coisa é certa,
A primeira semana que a gente passou, o impacto ele veio porque as pessoas estavam todo mundo muito eufóricos, todo mundo Sim. sem saber o que ia acontecer. Eu Ninguém acho que nos esperava, né? próximos dias, acho que nos próximos dias o comportamento ele muda um pouco. As pessoas começam a de fato, não que a coisa tem que, tipo assim, vamos sair de casa e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. É para ficar em casa, mas as pessoas vão ter o primeiro contato com a internet, comprar online. Então eu vejo de forma positiva, mas para determinados segmentos. Então é importante que os vendedores estejam conectados a seus fornecedores, entendendo o que é tendência para esse momento e mudar o mindset. Por exemplo, mas não é fácil eu mudar de uma categoria para outra. Não é fácil, não estou falando que é fácil, mas é importante que faça algumas adaptações. Tá, isso é bem bacana. Tem uma pergunta aqui do Flip, é isso? Existe alguma possibilidade do Full só aceitar produtos essenciais nos CDs do Full? Ou seguirão recebendo todas as mercadorias em geral? Isso aconteceu na Amazon dos Estados Unidos, ele está dando um exemplo aqui. Tá, a gente hoje, obviamente, tem o problema, como eu falei, dos produtos como produtos em que vendedores colocaram o nome coronavírus, máscara coronavírus, álcool em gel com produto valor exorbitante e abusivo. Ou seja, tudo que tem a ver com oportunismo a gente não está recebendo em nada, nem no nosso CD e nem no site. Foi todos os anúncios baixados. As regras, elas continuam dentro dos CDs. Produtos que explodem, produtos inflamáveis, esses produtos a gente não recebe de jeito nenhum. Produtos que possam garantir a cura para coronavírus, isso a gente não recebe. O restante, o que a gente sempre recebeu, continua recebendo dentro das especificações técnicas que a gente consegue. Tá, então acho que isso responde a pergunta do Flip. Então mantém como tá, Flip? Uma outra pergunta aqui, que eu acho que é bacana a gente falar, enfim, a gente já falou que a gente não sabe até quando isso vai acontecer. E para as pessoas que tem, acho que nessa live tem muitos vendedores, mas eu acho importante dar uma atenção para aquele cara que está desesperado agora, que não está trabalhando, está em casa e está acessando vários conteúdos para ver se consegue começar a vender na internet. A gente entende que a internet é sim um ótimo canal de vendas, mas tem que tomar cuidado para começar a vender. Você quer falar alguma coisa para essas pessoas que ainda não são vendedor? O que eles podem fazer? O que esses futuros vendedores podem fazer nesse momento? Se de fato é um bom momento para começar ou não? Enfim, dá pincelar um pouco sobre isso. É um bom momento para começar. Várias associações como a ABCom, Câmara Inet, Sebrae, E-commerce Brasil. E-commerce Brasil, muita gente me procurou desde o início da semana passada. Eu estou com a agenda de live até a próxima semana cheia, então todo dia tem live para fazer. Antes eu queria fazer, eu mesmo fazer, só que é tanta gente pedindo que eu parei de fazer as que eu fazia para poder ajudar todos os parceiros. Porque as pessoas elas querem de fato vender. Então assim, mas antes de vender pelo Mercado Livre, eu sempre destaco pontos importantes. Primeira coisa, é você saber o que você vai vender, ou seja, você fazer uma análise, um canvas, que seja um canvas ali, qual que é a sua proposta, como funciona, o produto que você vai vender, o gerenciamento de categorias, quem é o teu fornecedor, se ele vai ter realmente aquele produto para vender. Depois ele fazer um bom plano, que dá para fazer isso rápido. É importante, sim, olhar os termos e condições do Mercado Livre, a política de privacidade do Mercado Livre, produtos proibidos do Mercado Livre e, além de produtos proibidos, o programa que nós temos, que é o Brand Protection Program, que era o antigo PPPI, o Programa de Propriedade Intelectual. Porque muitas vezes você coloca produtos que são proibidos para vender no Mercado Livre, então você vai ter a conta suspensa. Então é necessário ter um bom canvas, estudar um pouco de um planejamento, um gerenciamento de categorias, fazer esse levantamento de tendências dentro do site, mas também estudar as políticas de privacidade, os termos e condições para evitar suspensões. Mas esse é um momento que eu nunca vi tanta gente me procurar para dar aula. Geralmente eu dou uma aula por mês. Agora eu estou dando 2, 3 aulas por mês na escola. Então assim, é muita gente procurando como vender, procurando literatura de como vender no Mercado Livre, que tem o meu livro, Super Vendedores do Mercado Livre, que vende no Mercado Livre. Então, assim, as pessoas estão procurando bastante, e eu não falo só de mim, tem tantos outros que também se movimentam,
que tem muita gente se movimentando para capacitar, dar consultoria, fazendo live, tem muita gente se movimentando. Então, realmente é o momento do e-commerce este que a gente está passando. Legal. Eu acho que é isso que a gente até começou a nossa live, eu comecei falando sobre isso, que esse é o momento de fortalecer parcerias. Então, deixar o dinheiro de lado, enfim, focar em como trazer conteúdo e agregar conteúdo para tantas pessoas que estão precisando nesse momento, né? De fato, isso eu concordo. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sei que muitos estão sentindo que possa ter caído as vendas, eu não tenho a receita de como que e quando que vai voltar as pessoas consumirem. Eu acredito em sempre ter uma cabeça muito positiva para os próximos dias, que as pessoas vão se acalmar e desliguem a televisão. Desliguem a televisão, não estou falando nada de questão partidária, não é isso. Desliguem a TV, o ministro da Saúde, o Mandetta, de forma muito sábia, falou isso no último discurso dele. Desliguem a televisão, principalmente nós que somos empreendedores, nós que gostamos de vender, nós que gostamos e precisamos pagar nossas contas. Então, assim, desliguem a TV e foquem. Vamos estudar, vamos dar uma olhada quantas pessoas têm sistemas como Real Trends e não sabem o poder do Real Trends porque nunca pararam para estudar o próprio Real Trends. Então, assim, estudar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é importante, sim, a gente ter acesso à informação, saber o que está acontecendo, mas a gente vem vendo nos últimos dias, galera, 24 horas por dia na frente da televisão. Isso, de fato, não é saudável. Acho que esse é o momento mesmo de correr atrás de conteúdos e assistir as nossas lives, por exemplo, é um ótimo momento. André, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, acho que essa aqui é bem específica do Fábio. O Full ainda está de 11% de tarifa no Premium, acima de R$250? Não. Essa regra, ela acabou. Como que está funcionando a regra hoje? É pela que a gente chama de share of wallet. Quanto que você está participando, a quantidade de unidades vendidas saindo pelo fulfillment. O que eu passo como dica nesse momento é ter mais de 50% ou 70% das unidades que você vende no Mercado Livre saindo pelo fulfillment. Nós devolvemos do frete grátis 40%. Então é importante que você tenha participação, share de unidades vendidas saindo do fulfillment. Essa é a regra. E outra coisa importante, além da gente devolver os 40%, nós não cobramos armazenamento. O serviço ele não tem cobrança por armazenamento, nem tem cobrança por pick and pack, não. Nada disso, nem de embalagem, também não. A única coisa que nós alinhamos e orientamos os vendedores é não levem produtos para o CD que fique mais de 45 dias lá parado, porque nós vamos pedir para retirar. Não é um museu, é um centro de distribuição. Então, sejam conscientes nesse momento a mandar produtos que de fato vão vender. Lembrando que produtos em fulfillment, eles recebem uma exposição, um boost maior do que todos os outros produtos do site. Então, inevitavelmente, se você já tem um produto que ele tem um bom histórico de visitas e de vendas estando em fulfillment, ele vai vender muito mais. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que a gente já acabou respondendo. Mas, enfim, as vendas despencaram. Como ficará a reputação do Mercado Líder nesse período? Eu acho que, não sei, acho que já... Estão todos blindados e nos próximos dias, até enquanto durar esse problema de isolamento, é importante que vocês respondam o que a gente está perguntando lá dentro da conta de vocês. Você está com problema de fazer envios? Se você está com problema de fazer envios, responde para a gente, porque aí a gente vai continuar olhando para você. Agora, não adianta responder que não tem problemas e você não está postando. O que eu indicaria para todo mundo que está aqui agora é, não está em fulfillment, vá para fulfillment. Qual o perfil do cliente de fulfillment? Ele precisa ser um mercado líder ou uma loja oficial. E, além disso, não pode ser MEI. Por quê? Se eu estou falando que vai vender muito, o MEI estoura rapidinho os 81 mil. Então, é necessário que quem está indo seja Simples Nacional ou regime normal. Lembrando que para o estado de São Paulo não precisa mais abrir a filial. O vendedor não precisa mais abrir filial. André, beleza. Eu quero muito entrar no fulfillment. O que eu faço? Eu vou deixar para vocês o seguinte. Existe o meu site, andresantosplay.com.br.
lá tem uma ficha. Eu fiz isso ontem e deu muito certo. Depois eu posso passar também para vocês, os clientes que chegarem. Passa assim que a gente faz Então, um especial. andressantplay.com.br, vai lá no formulário, preenche e coloca na parte de assunto quero fulfillment. Todo mundo que chegou lá, que é da Real Trends, que tem o perfil de mercado líder, loja oficial, simples nacional, regime normal, todos que são da Real Trends, eu vou pegar todos, até hoje meia-noite, eu dou prioridade, porque são os que vão cair agora lá, então todos estão aqui na live, eu dou prioridade a mandar para o time comercial e eles vão ativar mercado envios full na conta de vocês. Bacana, legal. É bacana isso, hein, pessoal? Vamos anotar. Eu acho que é válido, a gente está recebendo vários comentários aqui, e não ler só os negativos ou as dúvidas, mas como, por exemplo, o GF Casa Decor. O que ele disse aqui? As nossas vendas estão normais, não notamos diferença alguma. Que bacana, é muito bom ver esse tipo de depoimento, é um pouco de esperança para a gente continuar. Tem algumas categorias que não foram afetadas, não estão sentindo nada ainda, então isso é bem bacana. Tem um Jeff é parceiro nosso, tá em fulfillment. Todas as contas dele estão tudo em fulfillment. Nossa, não foi combinado, hein, gente? Eu nem sabia. Eu vou logo avisando. Tem aqui o Everton, posso fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade para fazer. Outra pergunta aqui que duas pessoas já perguntaram. Parece que estão limitando a quantidade de produtos que estão mandando para o full. Faz sentido? Como é que é isso? Como está acontecendo? São 150 peças que você tem que mandar. Você não pode, eu vou mandar produtos para fulfillment. André, 150 peças de um único produto? Não, você pode mandar de um produto X 50, do Y 50, do B 50, 150. Isso é o que a gente coloca para que você faça o envio lá para o fulfillment. Tá, mais uma aqui. Pessoal, só vou ler mais algumas e daqui a pouco a gente encerra com as dicas. Mais uma, Andrezinho. Mercado coleta para outros estados. Quando começa? Já começou, Paraná, Boa. Minas Gerais. A gente está começando aos poucos, Paraná, a parte da capital Curitiba, a Mesorregião também, né, a região, o entorno da cidade de Curitiba, Colombo, então já está lá no Paraná, indo agora para Minas Gerais e em breve para outros estados. Teremos também coleta em outros estados, mas nesse primeiro momento a gente segue com o coleta para o estado do Paraná e de Minas Gerais. Bacana. Uma super pergunta aqui que eu acho bem interessante. Se perder faturamento, vai perder a medalha? Reputação, ela está blindada desde o dia 16. É o mesmo conceito. Não vai acontecer nada com os vendedores que estão com seus produtos e estão postando. Agora, se o vendedor está com um produto e está guardando e falando para a gente que, tipo, estou postando e não está postando, aí certamente vai ter algum posicionamento com esse vendedor no futuro. Então, por isso que eu falo, tem problema? Avise para a gente, eu tenho um problema, porque nós estamos indo até as casas das pessoas, mesmo que seja Correios, coletar. A gente está dando um jeito. Só não minta. Poste. Não mente, hein, pessoal? Que o nariz cresce, não esquece. Quais os critérios para fazer parte do Coletas? A pergunta da Lame Estética, isso, e bem-estar. Os clientes do Coleta são vendedores que têm mais de 25 vendas por dia. Eles emitem 100% de nota fiscal. E eles são convidados pelo Mercado Livre a começar a vender pelo Coleta. A ideia do Coleta não é a gente colocar todo mundo no Coleta. A ideia do Coleta é que a gente possa dar comodidade aos vendedores e a gente passe a não depender de situações como essa. Essa não é bem... A gente pensava mais antes em greve, a gente pensava mais sei lá, caminhoneiro parar. Ninguém imaginava, de repente tudo mudou, né? Uma pandemia, ninguém imaginava isso. Mas no momento desse, é como o GF falou, a minha vida segue normal. Então a nossa ideia é não depender de terceiros no caso de Correios. É a gente depender de uma operação em que a gente esteja olhando como ela está funcionando, como a questão do fulfillment, do coleta, onde a gente está vendo os service centers funcionando, como do Vila Guilherme e outros tantos aqui em São Paulo. Então a nossa ideia é que tirar a dependência dos Correios para momentos como esse, a gente possa pegar nos pacotes e entregá-los com toda eficiência, garantindo a experiência do comprador, que é o consumidor final e que faz a roda girar. Eu acho que tudo vai se amarrando, né? Mais uma pergunta aqui do Mano, acho que tem a ver com o que a gente já falou, mas vamos reforçar. Pausei minha conta, e agora? Vou ter problemas com a reputação? Vai.
Vai. Porque Olha aí. o que a gente quer não é que você pause. Se você tem coleta, se você tem fulfillment, se você entrega pelo correio, o correio está funcionando e você pausou, é outra regra essa, né? A ideia é que você esteja com os anúncios ativos, que você esteja entregando seus pacotes na agência dos correios, no coleta, ou quem está em fulfillment, seguindo o fulfillment. Se você pausou e os serviços estão funcionando, e os seus concorrentes? Eles estão postando normalmente. Por que, que você não vai ter caída no posicionamento? Você vai ter. Lembrando que o processo de quarentena não é férias, é processo de quarentena. As coisas estão funcionando, sem nada de desespero ou histeria, de tipo, vou pausar os anúncios, minha vida está acabada. Não. Tem que continuar vendendo, as operações no Mercado Livre estão funcionando e as pessoas estão comprando. Neste primeiro momento, comprando menos, mas estão comprando. Acho que é isso, acho que isso é importante reforçar, não é férias. E de fato, acho que não pausa, pessoal. Enquanto vamos tentar o máximo que der, mas não vamos pausar para vocês não serem prejudicados. O Leonardo, seria a hora de investir em publicidade no Mercado Livre? Não existe hora para investir em publicidade. A publicidade, eu sempre falo que você precisa conhecer como ela funciona. Publicidade não é venda. Publicidade é publicidade. Você está fazendo uma campanha de você começar a fazer uma campanha de publicidade, você tem que entender o custo por clique. Se você tem realmente dinheiro para você pagar por esse custo diário que você tem na campanha. Acompanhar se realmente as vendas daquele produto estão vindo de acordo com a publicidade. Então, assim, se você entender o conceito do que é publicidade, entender que ele não vai, é algo que tem que ser medido a todo momento, eu indicaria fazer publicidade. Agora, se você não estudou, se você não entende como fazer métricas, de quanto que isso está te trazendo de ROI, como se chama, eu indico a melhore seus anúncios, fale com seus fornecedores, garanta de que vai ter estoque nos próximos meses para continuar vendendo no Mercado Livre, porque a gente já tem demanda orgânica. Quer investir em publicidade? Estude primeiro, porque a demanda orgânica a gente já tem. Eu acho que é isso. Acho que eu, como profissional do marketing, super assino embaixo. De fato, você tem que conhecer. Então, você vai rasgar dinheiro. E agora não é hora de rasgar dinheiro, né, pessoal? André, vamos para finalizar? A gente até passou da hora aqui, meu Deus, 4h46. Mas vamos para as dicas? Quais são as dicas? Você já falou várias, mas, né, vamos oficializar agora e fazer uma listinha. E, pessoal, vai anotando aí. E ainda dá tempo de apertar o aviãozinho para compartilhar com outras pessoas. Compartilha com a galera da equipe, compartilha com todo mundo. Mas vamos lá, André. Você sabe que a live no Mercado Livre, a live no Instagram, ela cai só depois de 1 hora, né? Ele avisa, depois de 1 hora. Então a gente ainda tem aí, sei lá, 12 minutos, 14. Boa. Tem um delay, né? Mas vamos para a última pergunta, então. Quais são as dicas para continuar a sua operação em meio à pandemia? A minha operação, a operação do Mano, do Naim, do Leonardo, do Caio, dessa galera toda que está online aqui com a gente. Quais são as dicas principais que você daria aí nesse momento? Se você puder colocar o crachá Mercado Livre falando e também tirar o crachá André Santos falando, uma pessoa que escreveu o livro, enfim, que conhece tudo muito bem. O que você diria nesse momento? Qual dica você daria para essa galera? Ligue para o seu fornecedor. Tá. Ligue para o seu fornecedor, entenda sobre o gerenciamento das categorias, reestruture o seu estoque para quem está trabalhando com estoque em casa, vá para o fulfillment, ligue para o fornecedor e vá para o fulfillment. Não tem saída, é ir para o fulfillment, na questão logística, mas é importante que você tenha produto para vender. E não adianta, nesse momento, você também querer ficar dividindo estoque com todo mundo querendo agarrar o mundo. Eu vou colocar produto no X, no B, no H, enfim. Eu acho que você tem que ir para onde a conta, neste momento, ela está fechando. Né? Porque também você ir para alguns canais onde, na verdade, você, o tempo inteiro, você vê que você está sendo retirado comissão do que tendo ajuda, então é o momento de olhar. Então, assim, ligue para o seu fornecedor e vá para o fulfillment. Lembrando que todos que estão aqui, eu estou deixando o meu site, André Santos Play, de Globoplay, andresantosplay.com.br. Vocês entram no site, preenchem no formulário, quero fulfillment, colocam lá nos dados o apelido de vocês, além do apelido de vocês, coloca o apelido certo para poder me ajudar. Eu já encaminho para que possam liberar o fulfillment o quanto antes para vocês. Lembrando que precisa ser Mercado Líder ou loja oficial. E o MEI a gente não está aceitando, tem que ser Simples Nacional, porque quando você entra em fulfillment,
tá aí o GF e outros tantos que sabem disso, que estão em fulfillment, cresce muito rápido, porque nós damos o boost, né, em todos os anúncios, e você passa a vender muito mais. E neste momento, todos que estão em fulfillment, além de ter um grande destaque, estão nas páginas principais do Mercado Livre e receberam todos a flagzinha enviando normalmente. E em São Paulo, a gente está entregando muitos casos em menos de 24 horas. Tá, maravilha. Opa, o Fábio super ajudou a gente, colocou o link aqui nos comentários, pessoal, quando ele acabou de repetir. Nós da Real Trends também provavelmente vamos fazer um post depois com essas informações para ajudar vocês. Eu acho que é isso, André. Mais uma perguntinha aqui que eu achei interessante, da Jo Tuller. Mesmo nesses períodos, o prazo de recolhimento do full será 45 dias? Por enquanto, sim. Ainda não temos nada de que vai aumentar o prazo de giro. Tá 45 dias. Se tiver qualquer novidade, deve sair o comunicado para vocês nos próximos dias. Então acho que isso só reforça a importância de vocês estarem sempre online na central de vendedores. Nós, Real Trends, que somos parceiros, integradora oficial do Mercado Livre, também sempre procuramos postar isso no nosso feed, então fique atentos. Curta a página do André também, que eu acho que deve falar muito sobre isso, né, André? Sim. O que eu quero muito que as pessoas, nesse momento, a gente tem que se unir. Então, assim, eu estou colocando à disposição o meu site, mas vocês também podem mandar os clientes de vocês que queiram me mandar direto os apelidos, vocês podem mandar para aqueles que querem fulfillment e entrar direto em contato com vocês. Tem o meu Instagram, tem o Instagram de vocês. Eu acho que é importante entender que esse momento é o momento de falar com o fornecedor e estar em fulfillment. Essa é a receita para que você consiga sair bem desta pandemia vendendo nos próximos dias e desligando a TV e ficando em casa. Eu acho, a gente falou tanto aqui que eu até pensei que acho que vai ser válido mais pra frente a gente fazer até uma live própria para full. Não sei se você topa o convite, se você concorda. Top. O que a galera acha? E se vocês puderem comentar deixar nos comentários o que vocês acham, porque eu acho que é um tema que, pelo que eu vi, vai ajudar bastante gente. Então, a gente vamos já, né, marcar esse compromisso aí, vamos divulgar a data em breve dessa nossa próxima conversa. Posso contar com você? Sim, claro. Claro, né? É um grande parceiro. Eu acho que o mais importante é que vocês antecipem as coisas. Então, assim, se a gente está criando já essa ponte de que você possa já ir para o fulfillment o quanto antes, não deixem que a oportunidade passe. Façam os contatos com o site que eu coloquei aqui para vocês, ou com a Real Trends que eles passam para mim, mas é o momento de ir para fulfillment. Todos que estão em fulfillment estão vendendo normalmente. Bacana. Tem até uma pergunta de uma pessoa aqui que perguntou: mas não sou líder, consigo ir para full, mas eu acho que já dá para deixar essa resposta aí para a próxima live. O que você acha? A gente responde agora? Não, é simples. Se ele está com a reputação verde e é simples nacional, pode mandar para mim. Tá, boa. Então, quem perguntou aí já se liga nessa resposta. Gente, o André está 100% disponível em todas as redes sociais. Fiquem à vontade para procurá-los também. Nós, da Real Trends, também nos colocamos 100% disponíveis para ajudar vocês nesse momento. Aqui nesse momento, eu também deixo meu crachá de lado, deixo o Real Trends de lado, falando como pessoa. Essa é a hora da gente se unir. Essa é a hora da gente estar cada vez mais próximo. Então, André, muito obrigada pelo nosso papo. Foi muito bacana. A gente espera que tenha ajudado bastante pessoas aqui, toda essa galera que está online, de alguma forma ter respondido. Desculpa, é porque muita gente não dá para responder tudo, mas eu acho que esse tipo de conversa dá para a gente analisar e ter certeza que dá para marcar outros papos. E aí, conforme for, a gente vai direcionando melhores assuntos. Então, acho que é isso. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar suas redes sociais? Enfim. Na verdade, eu queria reforçar o compromisso agora como funcionário do Mercado Livre há quase 13 anos, de que está tudo funcionando normalmente, as operações estão funcionando normalmente, informe quem trabalha com correio se está entregando normalmente ou não, e não minta, fale sim ou não de verdade, para que as coisas elas funcionem. Nos próximos dias a gente sabe o que vai acontecer? Ninguém sabe, nem o governo sabe. Porém, uma coisa é importante, falem com seus fornecedores, vão para o fulfillment, que a vida tem que seguir. E desliguem a TV. Fiquem em casa. É isso aí, André. Muito obrigada. Gente, força aí. Qualquer coisa nos acionem. E boa tarde. Obrigada, André. Beijo, pessoal que estava online.
Ah, Tchau, desculpa, tchau, essa live gente. vai ficar disponível no nosso destaque e a gente vai tentar subir no YouTube também, tá? Para depois, se vocês quiserem Ah, que acompanhar legal. direitinho e anotar o que precisar anotar. Tá Que bom? legal, muito bom, muito bom. André Santos Play o meu Instagram, que é esse daqui, e o meu site, para quem quer lá o Fulfillment e preencher o formulário, andressantosplay.com.br. Maravilha. Beijo, gente. Obrigada, André. Tchau, gente. Tchau, Mano. Tchau, Fábia. Tchau, Camis. Tchau, Naim. Tchau, Paula Constante. Um beijo para vocês, galera. Também fico por aqui e logo mais temos novidades, tá? Mais live para ajudar vocês nesse momento difícil. Quanto mais informação a gente compartilhar, mais rápido a gente vai superar. Beijos. Tchau.